Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos para mais uma super aula exclusiva sobre vendas em energia solar. Sucesso e vamos para cima, viu? Quero você aí bombando nas vendas. Para ter bons resultados nas vendas, você tem que transmitir confiança. Se a pessoa te perguntar algo, você, eu não sei, fica gaguejando, a chance de você perder a venda ali já é alta. Então você tem que conhecer o produto. Você tem que passar confiança. Você tem que olhar no olho do cliente. Você tem que ter essas estratégias na sua comunicação, olho no olho. Tem cliente que só fecha ali se olhar no olho, se pegar firme na mão. E você tem que conhecer o produto para passar segurança ao cliente, né? Você tem que criar um relacionamento com o cliente. Uma das minhas estratégias é conversar 90% sobre outros assuntos e 10% sobre energia solar. Eu tenho que gerar vínculo com o meu cliente, eu tenho que conhecer ele, ouvir ele muito. O que é que ele gosta? Ele torce para um time de futebol? Ele já prefere falar sobre coisas do campo? Ele gosta de falar sobre tecnologia? Ele gosta de falar sobre. Eu tenho que ouvir o que ele gosta e ali conversar, para me tornar uma pessoa mais próxima, uma pessoa que tenha afinidades, assuntos em comuns. Não é momento de debate, não é momento de discussão. É momento de encontrar pontos em comuns. Se você torce para um político e ele para outro, não é o ponto de conversar ali. Não é esse assunto. Se você tem um tipo de credo e ele tem outro, então não é. Esse não é o assunto. Não pode ser esse. Tem que ser assuntos que gerem conexão, proximidade com ele. Entende? Isso é muito importante, gente. O relacionamento. Você ter vínculo. Quantas vezes na sua vida você já deixou de comprar na mão de outras pessoas porque você tinha alguém que você tinha mais confiança? Porque aquela pessoa gerou ali um vínculo com você, um relacionamento. Aí eu vou deixar para comprar na mão do meu amigo porque meu amigo vende aquilo ali. Às vezes seu amigo vende até com preço até mais alto, mas você, por ter um relacionamento com ele, você dá essa prioridade. Então, gere relacionamento com o cliente. Chego para conversar, bom dia, boa tarde, boa noite, aí meu amigo, minha amiga, como é que vai? Tudo bem, a família? Bate papo, conversa, vê algum detalhe assim que você vê no local, seja no comércio, na casa, puxa assunto sobre aquilo, conversa. E é isso que vai te facilitar a venda, né? Isso é uma grande estratégia de negociação, é você dedicar 2, 3, 4 ou mais minutos para você conversar sobre assuntos diversos e não focar no assunto relacionado à venda, porque ele vai estar armado, ele vai estar ali pronto ali para te contrapor. Vai dizer, tá caro, não sei, outra pessoa aqui já me ofereceu, não quero. Então você tem que desarmar ali com um bom papo, um bom sorriso no rosto, um bom sorriso, gente. Tem que estar sempre sorrindo, sempre feliz, sempre positivo. Isso faz diferença. Um outro aspecto que eu acho muito importante aqui, já abordar, a gente vai ter aulas mais à frente, mas é sobre aparência. Talvez você não tenha as melhores roupas, mas a sua roupa tem que estar nas melhores condições. Você tem que estar limpo. Sua roupa tem que estar limpa. Entende? Você não precisa estar usando roupa de marca, sapato de marca, mas você tem que estar na sua melhor condição. Na sua melhor condição. Isso não pode faltar. Então, eu considero isso muito importante, porque há situações onde você vai conversar perto do cliente, você vai pegar a proposta, aí você chega lá todo suado, entendeu? Há situações que você tem que observar como é o trato doméstico quando você vai visitar um cliente na residência. Porque se às vezes a esposa ela participa desse processo e tem esposas que não gostam que você entre calçado na casa. Então você tem que observar esse comportamento para você ser mais assertivo. Quem erra mais, quem erra menos ganha o jogo. Você tem que errar o mínimo possível.
Seja transparente, seja honesto e qualidade são regras. Seja bom no que você faz. Ofereça sempre o melhor ao cliente. E qual é o melhor ao cliente? É você ouvir, entender qual a demanda dele. A clientes residenciais, nós vendemos muito microinversores, porque as pessoas normalmente querem colocar o melhor na sua casa. Então, quando você faz a apresentação do inversor convencional e o microinversor, e você mostra que o microinversor tem as suas vantagens, mesmo sendo um produto um pouco mais caro, um valor agregado um pouco maior, mas as pessoas querem colocar na sua casa o melhor. Entendeu? Mas você tem que ouvir isso, tem que ouvir dele, você tem que apresentar e ele decidir o que é melhor. Há clientes comerciais que colocam o inversor na parede não é problema. Porque o preço é menor. O preço é mais baixo. Então, para ele não há problema nisso. Você entende? Então, você tem que ver o que é melhor para o cliente. Para isso, você tem que ouvir ali qual é a demanda dele. Então, transmita confiança. Essa é a nossa aula. Quais são as competências necessárias para você se tornar um vendedor, um representante comercial de produtos fotovoltaicos de energia solar? É importante ter isso em mente que você tem que ter essas habilidades, esses conhecimentos, para que você venha ter êxito na sua caminhada. Então você tem que conhecer qual é a necessidade do cliente durante a sua conversação, o seu bate-papo, você saber por que ele quer colocar energia solar. Isso tem que ficar muito claro. Você tem que perguntar a ele e saber por que, meu amigo ou minha amiga, você deseja instalar energia solar na sua casa, no seu comércio. E aí ele vai dar o motivo dele. Ah, porque a conta de energia está cara. Ah, então você quer sair da conta de energia cara? Ah, porque é um custo que vem afetando minhas finanças. Ah, então você quer reduzir os seus custos que vem afetando suas finanças. Então você tem que conhecer qual é a necessidade do cliente para você apresentar a melhor alternativa e ter uma boa comunicação e fechar negócio. Ele pode dizer, ah, porque eu quero ajudar o meio ambiente. Ah, então essa é uma excelente maneira de você ajudar o meio ambiente, porque é uma fonte de energia limpa, renovável. Então você tem que conhecer a necessidade do cliente. Isso é muito importante. E você tem que saber, durante essa conversação, você apresentar quais são os benefícios, quais são os benefícios que ele vai ter quando ele instala energia solar. Quais são esses benefícios? É a baixa manutenção? É a vida útil alta? É a redução dos custos? É a ajuda ao meio ambiente? É a valorização do imóvel? Então você tem que identificar, né, e apresentar para o cliente quais são os principais benefícios para ele. Cada caso é um caso, pessoal. Então é muito importante você ouvir o seu cliente e entender qual é a necessidade dele. Não queira vender como fosse uma forma, um negócio para encaixar ele e padronizar. Cada cliente vai ter o seu perfil de resposta porque ele quer colocar. A maioria é pela economia? É, mas você não pode generalizar. Você tem que argumentar e entender qual é o motivo que leva ele a fazer esse investimento. Saber identificar os principais, né, clientes em potenciais. Tem pessoas que desejam colocar energia solar, mas não tem o recurso para colocar energia solar. Ou então, a conta de energia dele não é tão atrativa, entende? Às vezes a conta de energia dele é muito baixa, então às vezes o retorno do investimento vai ficar longo. E o nosso tempo é escasso, o nosso tempo é limitado. Então a gente tem que focar em quem tem perfil para compra. Quem realmente sente a dor de ter uma conta de energia alta. É uma pessoa que tem uma conta de R$100? É uma pessoa que tem uma conta de R$1.000? É uma pessoa que tem uma conta de R$10.000? É uma residência com uma conta de energia de R$500? Então, são esses os aspectos que você tem que levantar para identificar qual é o seu principal potencial.
Por que que nós pedimos logo uma conta de energia do cliente? Para entender o potencial dele, para entender o perfil dele e saber ali já qual é o valor médio do custo do orçamento dele, do projeto dele, para dar uma noção. E aí a gente entender qual vai ser a resposta dele, se ele vai ter ali o real interesse de continuar ou foi só a questão de curiosidade. Outro aspecto muito importante sobre as competências que você tem que ter é você conhecer o seu mercado. É você conhecer como é que está esse crescimento da energia solar, o que é que está acontecendo nesse segmento. Esse segmento está crescendo, esse segmento está caindo, esse segmento tem promissão futura. Então você tem que conhecer esse mercado. Eu digo a você que é um mercado muito promissor. Está apenas no início. Apenas 2% da população instalou energia solar. Então, é uma fatia muito baixa mesmo. Mais à frente nós veremos gráficos aqui, queremos apresentar, e você vai ver que realmente pouquíssimas pessoas e o mar azul que tem de oportunidades para você ter uma renda excelente. Essa pode ser inicialmente sua forma de ganho, um plano B, digamos assim, mas logo pode ser o plano A. Ou então você já pode entrar focado como plano A e ter excelentes resultados. Agora, você tem que dominar as competências necessárias para ter sucesso nesse mercado. Você tem que ter o conhecimento tecnológico, você tem que conhecer os equipamentos para poder apresentar ao cliente, o cliente se sentir seguro. Realmente, quem chegou aqui, esse vendedor, esse representante comercial que chegou aqui, ele domina sobre o assunto, ele sabe o que é inversor, ele sabe o que é um microinversor, ele sabe o que é uma placa policristalino, ele sabe o que é uma placa monocristalino, ele sabe tudo sobre energia solar. Me passou segurança, estou em boas mãos. Se coloque no lugar do seu cliente. Você tem 50, 100 mil reais para instalar energia solar. Você vai querer colocar na mão de um amador, de uma pessoa que não tem domínio, de uma pessoa que não sabe o que é uma placa, da pessoa que não sabe como é que instala? Você faria isso? A atividade da energia solar exige confiança. Você tem que transmitir confiança. Pode ser uma pessoa do seu convívio, mas durante a conversação, você tem que apresentar, olha, eu entrei nesse segmento, estou bem amparado nesse segmento aqui. Eu tenho todo um suporte, a empresa me dá toda uma estrutura. Então, por esse motivo, eu estou te apresentando esse produto. Porque se não fosse dessa maneira, eu não te apresentaria. Então, você tem que transmitir confiança para o seu cliente. Conhecimento da solução é você entender por que energia solar reduz os custos. Por que energia solar ela é uma fonte de energia sustentável? Você tem que conhecer essa solução. Você tem que conhecer as regras e as leis. O jogo mudou. Ano passado era um jogo. Esse ano já mudou. Houve o que se chama taxação, que é o uso pela disponibilidade pelo fio B, que é o uso que você tem pela rede da concessionária. Projetos maiores serão mais impactados. Projetos menores residenciais praticamente não serão impactados. O nome taxação foi um nome muito pesado utilizado, um marketing negativo, posso dizer assim, para acelerar aquelas pessoas que estavam indecisas a instalar energia solar. No orçamento que você vai enviar para o cliente, nesse orçamento, você vai ter ali uma tabela dessa progressão, dessa mudança que vai acontecer ano a ano. Você vai ter um amparo logo de cara no orçamento ali, como é que a conta de energia do cliente se comporta agora sem energia solar, quando ele colocar energia solar, e daqui a 7 anos, ano a ano, como serão o desempenho e os valores pagos relacionados ao uso do fio B. Hoje é um percentual muito baixo. E irá continuar também um percentual baixo para o valor de uma conta de energia. Hoje, 2023, equivale a 4% de uma conta de energia.
aquilo que você injetar na rede da Coelba, da concessionária, melhor dizendo, estou na Bahia, falei o nome dessa concessionária, mas sem restrição, porque esse curso atende a nível nacional, a sua concessionária local funciona da seguinte forma, vou antecipar, mas nós iremos ter aulas específicas sobre a legislação, que é muito importante você ter essa competência. O uso da rede. Você gerou energia, o que você não consumiu de forma instantânea ali na residência. Digamos, durante o dia você gera energia, mas durante o dia tem uma geladeira ligada, tem uma iluminação, tem equipamentos na tomada, uma máquina de lavar, um micro-ondas, etc, etc. Essa energia que é gerada já é consumida. O que não é consumida vai para a rede da concessionária e esse valor é registrado e é sobre esse valor que você vai pagar um percentual. Digamos que a cada 100 kW que você colocar na rede da concessionária, você vai pagar em torno de R$ 4,00, 2023. Uma unidade geradora, uma residência que vai gerar 500 kW, digamos que ele vai ter um consumo instantâneo de 200, quer dizer que foi apenas 300 como um registro de uso pelo fio B. Importante você pegar isso aqui. Muito importante. Então foi 300 kW que foi registrado como fio B. Você vai pagar um valor sobre o fio B. Mas tem a taxa mínima. Se você não ultrapassar o valor da taxa mínima, você vai pagar apenas esse valor de disponibilidade, que é a taxa mínima. Você não vai pagar os dois, fio B e taxa mínima. R$ 4,00 vezes 300 kW, digamos, como eu falei naquela conta, dá em torno de R$ 12,00 de taxa pelo uso do fio B. A taxa mínima, o uso de disponibilidade, que é aquele valor que você paga na conta de energia, mesmo que você não use nada na casa, você viajou 30 dias, não consumiu nada, você tem que pagar um valor mínimo. Não é verdade? Esse valor mínimo, para quem é monofásico, é em torno de R$ 40,00, mais ou menos, R$ 35,00 mais ou menos. Quem é bifásico, em torno de R$ 60,00. E quem é trifásico, em torno de R$ 120,00. Então você vai pagar o maior, ou o fio B, ou a taxa mínima. Nesse caso, é a taxa mínima. O cliente residencial não vai ter impacto nenhum com questão de uso pelo fio B, de taxação do fio B, não vai ter. Então não tem por que se preocupar com o uso do fio B. Tá bom? O valor é muito baixo. No final da regra, daqui a 7 anos, vai dar uma diferençazinha, mas o valor do quilowatt vai estar muito mais alto do que é hoje. O que hoje se paga de quilowatt em torno de R$1,00 e pouco, vai estar lá para R$1,50 em diante. Então vai continuar sendo muito viável ter energia solar. Então essa competência das regras da lei, você tem que dominar. Isso aqui é um diferencial na conversa com o cliente. Você ter esse domínio. E conhecimento das necessidades do cliente. Acho que isso aqui a gente já abordou. Então nós encerramos essa nossa aula aqui sobre as competências necessárias. Espero que você entre no segmento, mas entre mesmo de cabeça para aprender e para dominar, tá certo? Porque os melhores irão sobressair, irão ter excelentes resultados.